Bom dia para todas e todos vocês que em suas casas, alguma hora, vamos ter esta conversa. Vocês sabem que ia acontecer este sábado um encontro como preparação, como caminho para o curso de verão. Bom, pelas circunstâncias não vamos poder nos reunir, mas a gente pensou, e eu fiquei muito contente do convite, que seria bom, como mínimo, ir falando sobre estas questões, perguntas. Mas, Mercedes, que é o movimento de Jesus e as mulheres no movimento de Jesus? Que é o seguimento de Jesus? E aí vai ter um momento em que nós vamos falar a diferença, se existe, entre seguimento e movimento. Mas agora vou deixar que as perguntas que vocês fizeram cheguem até nós para poder responder. Olha, se a gente vai ao Antigo Testamento, começa pelos mandamentos. Está escrito no livro do Éxodo, capítulo 20, que parece que Deus queria assim. Se teu vizinho você não pode desejar tomar a mulher do próximo, o jumento do próximo, o escravo, a escrava do próximo. A gente fica, como mulher, um pouco sem respirar. Eu mesmo, a esposa, que o jumento, que... Não só isso, se a gente vai ler o livro do Levítico, tem coisas que é difícil de engolir. Uma mulher fica grávida, tem um filho menino, tem que se purificar por 40 dias. Mas se é menina, tem que se purificar por 80 dias. O que significam estas leis que aparecem no Antigo Testamento e algumas delas continuam no Novo Testamento? Então, há coisas belíssimas para as mulheres e sobre as mulheres, e principalmente por trás das palavras do que está escrito. Vamos encontrar estas mulheres, vamos ver como Jesus se comportou durante sua vida e, aos poucos, vamos tentar entender mais nossa Bíblia. Jesus nasceu no tempo em que o Império Romano dominava a terra de Israel. Aliás, todo ao redor do mar Mediterrâneo, até o ponto deles chamarem Mare Nostrum, nosso mar. Eles conseguiram conquistar e dominar todos esses países. A ideologia do império era patriarcal, que já era assim no Antigo Testamento da Bíblia, entre o ambiente dos judeus. Você pode imaginar patriarcalismo, androcentrismo, o centro era o homem. Jesus encontrou essa realidade. Se a gente vê que o sistema de escravidão do Império Romano dominava aos homens, imagina o que era as mulheres. Então,
o convite que Jesus nos faz quando aparece é o seguimento, mas pelas circunstâncias a gente vai ver que nem isso era suficiente. Lembremos estes dias atrás, na Semana Santa, quando a gente lia que Pedro falou: te seguirei até onde for, eu estou contigo. E era verdade na cabeça e no sentimento dele. Mas Jesus foi direto ao assunto. Pedro, Pedro, você vai me negar. Tem uma diferença entre este seguimento e o que eu pessoalmente acho as mulheres começaram, que foi o movimento de Jesus. Vamos explicar mais devagar, mas há uma diferença, sim. Até hoje, tem muitos cristãos que confessam acreditar e imitar Jesus, mas muitas vezes com simplicidade, com obras de caridade, enquanto há um mártir que dá a vida pelos seus irmãos, começam a se estranhar. Parece que a gente esqueceu que Jesus morreu por uma causa política, por se enfrentar ao Império Romano, deu sua vida por todas e todos nós. Então, há uma diferença que aos poucos, se continuamos aprofundando na atitude das mulheres, vamos nos dar conta como é muito importante. Neste ambiente, Jesus convidou a homens e mulheres e durante 3 anos teve umas atitudes totalmente diferentes que se enfrentavam ao judaísmo do Templo de Jerusalém, aos sacerdotes, aos fariseus que queriam a lei, cumprir a lei ao pé da letra. Jesus se enfrenta e chega a dar a vida por esta causa. Veja bem, já desde o Antigo Testamento, as mulheres praticamente não tinham nem nome. Ela, de criança, era chamada Maria, como for, diferentes nomes. Na hora que ela é apresentada, é Maria, filha de. Na hora que ela casa, é Maria, esposa de. Quando tem um filho, homem, Maria, mãe de. Quando não tem nem pai, nem marido, porque é viúva ou porque não casou e não tem filho homem, é Maria do lugar onde nasceu, onde morava. Maria Madalena era uma mulher de Magdala. É impressionante nos nossos textos bíblicos como isto se repete. A mulher tem que ser sempre dependente de um homem. E esta foi uma atitude que Jesus não aceitou. Ele vai tratar as mulheres com respeito, com carinho, com proximidade. E estas mulheres certamente fizeram parte, desde o começo, do movimento de Jesus. Eram discípulos, sim, como fala João, o Evangelho de João, que não fala apóstolos, eram discípulos e discípulas. E vamos ver como continuamente, principalmente agora no fim da vida de Jesus, aparecem as mulheres vindas da Galileia, onde certamente começou este movimento.
Bom, se a gente vai atrás delas, nos 4 evangelhos aparecem. Aparece um texto em Lucas, capítulo 8, versículo 1 até 8, em que diz que as mulheres acompanhavam os discípulos e até elas eram quem sustentavam o grupo. Então, isto foi um fato, existiu. Mas o que a mim me pareceu muito mais interessante é chegar no final da vida de Jesus, o caminho ao Calvário, a morte na cruz, o sepultamento e a ressurreição, e encontrar, estavam lá as mulheres vindas da Galileia. Lucas diz, é o único que fala, que no caminho as mulheres choravam, e ele fala, tinha mulheres da Galileia e mulheres de Jerusalém. Jesus fala, mulheres de Jerusalém, não chorem por mim. O que vem aí vai ser muito pior. Que na realidade, os que conhecemos os primeiros anos do cristianismo, sabemos como que foi, quantos mártires em nome de Jesus. Agora, depois, Mateus vai falar que as mulheres estavam presentes de longe, observando o que estava acontecendo no momento que Jesus estava já pregado na cruz. E isto fala Mateus, Marcos, Lucas, e João diz um detalhe mais, que estavam perto, ao pé da cruz. Quando Jesus vai falar para João, eis aí tua mãe, e para Maria, eis aí teu filho, representando todos nós. Um historiador Tácito, que comenta as leis romanas, diz que estava proibidíssimo estar perto e presente na hora da crucifixão dos condenados à morte. Como que estas mulheres conseguiram estar lá, firmes? Eram seguidoras de Jesus, mas eu acho que eram mais do que isso. Mulheres dispostas a dar sua vida, porque era em contra da lei o que elas estavam fazendo, em contra das leis do Império Romano, que era quem mandou matar Jesus. Aliado ao poder religioso, o motivo pelo qual Jesus foi crucificado é porque ele questionava as leis, e não só questionava, era livre das leis que escravizavam, ou maltratavam, ou não respeitavam o povo. No sepultamento, igual. As mulheres sentadas observavam, como José de Arimateia, que sepultou Jesus, tinha feito, estavam presentes. E ainda na ressurreição. Os 4 evangelhos falam que cedo de manhã as mulheres foram para o lugar do sepultamento, ao túmulo, e encontraram que Jesus já não estava lá. No final, é lindo como que João conta que Maria Madalena perdeu até a cabeça, até o ponto de não reconhecer Jesus, pensar que era um jardineiro. Jesus se apresentou às mulheres, Mateus já fala isto, mas João conta com detalhe como que foi o encontro com Maria. Teve que chamar a ela pelo nome, Maria, e ela respondeu, mestre, Rabuni. Foi algo muito bonito, que acaba com uma frase de Maria, que diz, quando anuncia
aos discípulos, porque Jesus mandou que fosse a dizer para eles: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Eu gosto muito de rezar deste jeito. Quando que eu vi o Senhor? Nos médicos, nos enfermeiros que agora acompanham esta pandemia, e muitos estão dando a vida por causa da sua profissão. Eu vi o Senhor. Quantas mulheres mais cuidando dos seus filhos em casa, porque estão contaminados e ainda não se sabe que é o mais correto, não tem lugar nos hospitais. Eu vi o Senhor. O Senhor ressuscitado se manifesta em todos estes atos cotidianos que se dão nas nossas vidas. Na minha fé, Maria foi uma mulher corajosa, de uma fidelidade. A primeira no movimento de Jesus. Por que eu penso assim? Se a gente vai acompanhar a Maria, como normalmente é apresentada, com uma coroa na cabeça, muita roupa, que parece que esconde até a feminidade da mulher, com os olhos para o alto, as mãos no peito. Será que esta mulher é modelo? Pode ser modelo para nós, mulheres do século XX e XXI? Com esta pergunta eu fui procurar os textos sobre Maria. Veja bem, o primeiro que se conta de Maria, da sua vida, em que era uma jovem, talvez estaria rezando, estava em Nazaré, e alguém chega e surpreende ela. Você achou graça diante de Deus. Espera aí, o que é isto? O próprio texto de Lucas diz que ela se surpreendeu. Não preocupa, não. Você tem sido escolhida. Vai ser mãe. A resposta de Maria é: espera aí, como que vai ser isso? Ela não diz sim. Vai perguntando. De uma forma muito bonita, Lucas coloca que foi um anjo que falou com ela. O certo é que ele fala: para Deus nada é impossível. Eu imagino que Maria, que conheceria muito bem o Antigo Testamento, começou a pensar: não, muitas coisas que pareciam impossíveis não foram. Desde a saída da escravidão do Egito, até a entrada na terra de Israel. Imediatamente ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Eu vou também nessa. Serva do Senhor? Quem que era o Senhor no tempo em que foi escrito este texto? Era o imperador. Os cristãos tinham que adorar ao imperador. E se renegavam, eram mortos. Maria está dizendo: eu sou a serva do Senhor, meu Deus, meu Senhor. Não vou em outras conversas. E daí para frente, eu me pergunto, quando Maria vai ao templo,
atrás do seu filho. Quer dizer, o menino já tinha 12 anos, provavelmente foi a celebrar a Páscoa com seus pais. Ele ficou para trás. Maria e José, preocupados, foram a buscar o menino. Quando encontra no meio dos doutores, Maria pergunta: filho, como que você fez isto conosco? Qual é a resposta de Jesus? Mãe, eu tenho que me preocupar com as coisas do meu pai. Tenho que cuidar. Maria entendeu, eu não sei não, mas o texto diz que ela guardava todas estas coisas no seu coração. Quer dizer, bom, sem contar um trechinho que pulei da visita que Maria fez à sua prima Isabel. Um encontro de mulheres, de troca de saberes, de experiências durante 3 meses, para no final Maria proclamar quem que é este Senhor, este Deus, que ela, desde o momento que aceitou ser mãe de Jesus, acompanhava e acompanhou todos os momentos de sua vida. Tem coisas mais bonitas ainda. Lembra aquele texto que Jesus vai a um casamento em Caná? Maria estava lá. Maria, a mãe de Jesus, como sempre vai ser chamada, menos em Lucas, no começo, que fala só Maria, depois vai ser uma vez esposa de José e de aí para frente sempre a mãe de Jesus. Retomando o que eu disse antes, que não tem nem nome nossas mulheres. Então, Maria, nesse casamento, observava, ajudava, servia, como sempre. E se deu conta. E falou para Jesus: não tem mais vinho. Jesus ficou olhando para ela: bom, nem conta se deu de que podia agir. Ou talvez esperava um momento de Maria agir. Ela foi, procurou as mais simples que estavam no casamento, os serventes, e pediu para eles: fazei o que ele dizer. Jesus imitou o exemplo da sua mãe. Não foi para o dono da festa, não foi para o pai do noivo, não foi. Foi aos serventes e falou: enchei de água. Eu sei que estas palavras de Maria, fazei o que ele dizer, e esta atitude de Jesus de contar com os serventes, não foi para o dono da festa. Ele nem sabia, quando bebeu o vinho, disse: nossa, de onde que saiu este vinho? Essas atitudes foram a de Maria e a de Jesus, o que fez aparecer o vinho. Esta é a Maria, que não é dócil assim como a gente coloca, com as mãozinhas, com os olhos para cima ou para baixo. É uma mulher que se comportou como mãe até o último momento e que juntou mulheres com as quais caminharam e acompanharam Jesus no movimento de Jesus. Vamos pegar só um texto, o primeiro que aparece na Bíblia, que conta que Jesus passava por lá e foi à casa de Marta e Maria. Chama muito a atenção, para nós que conhecemos outros textos, que não aparece Lázaro neste texto. Talvez não estava na casa. Quem recebe Jesus, e certamente com seus discípulos, porque nunca fala o Evangelho que ele viajava sozinho, desde que começaram a acompanhar ele, o que chamamos seus discípulos.
Marta recebeu Jesus, mulher, dona de casa, que continua chamando que era, foi na casa de Marta. Tudo bem. E imediatamente se organizam, certamente lavaram os pés, que era a tradição e necessário pela quantidade de poeira que arrastava. E aí Maria se senta aos pés de Jesus. O que significa isso? Maria ocupou o lugar dos discípulos. Provavelmente estava habituada, ela e outras mulheres, a fazerem isso. Marta, preocupada com o grupo que estava entrando, foi a olhar panelas. E chegou uma hora que ela não dava conta e falou para o próprio Jesus. Jesus, dá um jeito, fala que venha, porque ela está encantada te escutando, mas... E Jesus vira para ela e fala, igual que falou Abraão, no Antigo Testamento, Moisés, repetiu, Marta, Marta, você se preocupa de tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Meu Deus do céu! Eu, como mulher, quando recebia muita gente em casa, acho que eu tivesse ficado mais do que nervosa de escutar a Jesus falar isto. Mas o que está por trás dessas palavras? Eu tenho, assim, uma intuição, escutando a uma grande teóloga, Elisabeth Schiller Fiorenza, ela dizia, este texto foi escrito no ambiente greco-romano, onde a filosofia dualista sempre diz homem versus mulher, rico versus pobre, etc, etc. Aí eu peguei um papel e um lápis e comecei a olhar a estas duas mulheres que eu acho que eram olhadas por os homens das comunidades como, sabe, deviam de ser diaconisas, discípulas, não tem nem dúvida. E eu anotei deste jeito. Maria, discípula. Marta, dona de casa. E neste texto aparece assim. Maria, ouvinte. Marta, quem fala. Maria, passiva. Marta, ativa. Maria, escolhida. Ela escolheu a melhor parte. Marta, rejeitada. Mas tem um detalhe mais. Maria, silenciosa. Marta, silenciada. Eu acho que este texto nos traz as características das primeiras seguidoras ativas do tempo dos primeiros cristãos e que chega até nós. Porque quantas mulheres temos sido caladas, desrespeitadas, silenciadas, ainda que fôssemos bem prudentes, com muito cuidado. Enfim, mulheres seguidoras fiéis de Jesus até hoje. Isto que me parece que em um primeiro momento poderíamos considerar e depois aos poucos vamos aprofundar mais, porque o curso de verão vai acontecer. Seja quando for, mas com fé Deus vai acontecer. Muito obrigada a vocês que com paciência escutam a uma mulher defendendo as minhas amigas, irmãs. Amém. Deus conosco.